Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com vocês? José Antônio Nogueira da Rádio Web Nogueira, a sua melhor rádio. Meus amigos, minhas amigas, hoje, domingo, dia 22 de maio de 2022, está no ar o programa Ponto de Vista Especial para os irmãos cristãos, evangélicos, protestantes, católicos. Então, eu quero começar o programa já agradecendo aos inscritos, aos novos inscritos e aos futuros inscritos da Rádio Web Nogueira. Também aqueles que instalam a Rádio Web Nogueira pelo Play Store no celular e acompanham a programação com as músicas, os locutores e as locutoras de todos os programas de todos os gêneros musicais. Muito obrigado a todos. E vamos então ao programa Ponto de Vista propriamente dito. Respondendo aí aos irmãos e irmãs que me enviaram mensagens dizendo da surpresa que causou a informação que eu dei, que a tradução do nome Barrabás significava filho de Deus. Muitos aí com mais de 30 anos de igreja, de convertidos, não sabiam dessa tradução desse nome, que o nome Barrabás ou Barrabás, como se diz aqui no Brasil, mas na verdade é Barrabás, que aqui, pelo aportuguesamento da pronúncia, se diz Barrabás, cujo significado é filho de Deus. Pois bem, essa foi a informação. A Rádio Web Nogueira sempre traz boas informações em todos os aspectos aí da notícia. E vamos então ao programa Ponto de Vista, contando hoje a experiência de Jesus com os essênios, um grupo que vivia ali pelo lado da Jordânia, era um grupo judeu essênio. Jesus e a família, juntamente com João Batista, viveu ali com esse grupo por um bom período, principalmente da primeira infância de Jesus até a adolescência, viveram com os essênios. É por isso que vocês não encontram na Bíblia esse período entre Jesus menino até quando ele já está adulto, porque nesse período ele viveu com os essênios não constam na Bíblia por problemas que eu vou apresentar aqui para vocês no decorrer desse vídeo. Pois bem, os essênios eram então esse grupo, viviam buscando um aprimoramento espiritual, viviam em constante oração, plantavam cereais e verduras, colhiam, se alimentavam assim, tinham um costume de tomar banho sempre antes das refeições, do café da manhã, do almoço, do jantar, eles tomavam banho. Após o banho, então, é que eles faziam orações e após as orações é que eles, então, se alimentavam. Pois bem, eu estou lendo aqui um rascunho que eu fiz, com licença de vocês. Mas os essênios, então, eram também muitíssimo famosos na época lá e no local por conta das curas que eles conseguiam. O pessoal enfermo ia até os essênios, onde eles ficavam, em busca de cura de doenças, da época, até mesmo leprosos e outros doentes da cabeça, que chamavam na época de possuídos por espíritos, se dirigiam até os essênios oravam e essas pessoas então alcançavam a cura dos seus males, aí, das suas doenças. Por isso eram muito famosos. Mas foram perseguidos e dizimados. Acabou-se com os essênios por volta do ano 70 depois de Cristo. Também foi mais ou menos nessa época aí onde os cristãos foram perseguidos, até que chegou a época do rei Constantino, que fez um acordo então com os cristãos, formou lá o calendário, esse calendário que nós usamos até hoje, colocando o Natal, o nascimento de Jesus em dezembro, dia 25 de dezembro, foi Constantino que fez isso aí. E os cálculos com o ano 365 dias, também foi nessa época. O Natal, obviamente,
comemorado pelo nascimento de Jesus Cristo em 25 de dezembro, foi por conta de uma festa que havia chamado Solstício do Sol. Eles comemoravam o Rei Sol no dia 25 de dezembro. Então Constantino resolveu atrelar as duas festas nessa data, a festa do nascimento de Jesus com 25 de dezembro. É sabido, através de estudiosos e arqueólogos, que Jesus não nasceu em dezembro, nasceu ali entre junho e agosto, por aí, por estudos feitos lá na região. Eu vou fazer um vídeo mais para frente a respeito disso. Meus amigos e minhas amigas, depois então, né, desse adendo que eu fiz aqui sobre o Constantino, diz assim, a perseguição aos essênios se deu por eles se recusarem a participar de cultos nos templos em Jerusalém. E por isso não são então mencionados na Bíblia. Por volta de 1947, beduínos descobriram uma caverna e nela algumas jarras ou jarros. Nesses jarros haviam papiros com os feitos dos essênios no tempo. E um tempo depois, 2 lotes destes papiros, né, desses pergaminhos, foram vendidos separadamente. Um foi parar nas mãos de Atanásio Samuel, um bispo ortodoxo em Jerusalém. O outro lote foi para o senhor Eleazar Sakonik, da Universidade Hebraica. Esses 2 provaram cientificamente a autenticidade desses documentos, dos papiros, lá dos pergaminhos do Mar Morto, com as histórias dos essênios e de Jesus, né? Então, a partir de 1947, quando os beduínos lá estavam pastoreando ovelhas e cabras e descobriram a caverna, e nessa caverna, então, esses documentos, que foram, então, parar na mão desses estudiosos aí, né? O senhor Atanásio Samuel e o senhor Eliezer, que depois comprovaram, então, a autenticidade. Pois bem, em 1954, o governo israelense comprou esses 2 lotes de papiros e fizeram incursões lá na região com expedições arqueológicas e descobriram 10 novas cavernas, também contendo jarros com os papiros essênios. Porém, os conflitos naquela região, né, algumas guerras ali na região, fizeram com que os papiros fossem cuidadosamente guardados em museus. Ficaram guardados até passar o conflito e tal. Pois bem, foram guardados durante décadas. Somente a partir de 1991 é que puderam prosseguir as pesquisas naquela região. Mais papiros foram encontrados. Em 2021 foram encontrados novos fragmentos das cavernas, agora, o ano passado. Muito bem. Quando, porém, foram traduzidos, começaram as confusões e as polêmicas, pois revelaram o que Jesus dizia nas suas pregações. E não, pregações que não foram, então, né, depois de traduzidos, essas pregações de Jesus nos papiros, lá nos pergaminhos essênicos, a igreja ortodoxa, católica, a igreja católica mesmo, romana, e algumas denominações evangélicas não viram com bons olhos aí essas pregações traduzidas lá da época, né, escritas de próprio punho pelos essênios. Por quê? Porque os essênios seguiam a Torá, né, que é o livro sagrado de Moisés, e também ouviam as pregações de Jesus, né? Eram contemporâneos de Jesus, estavam ali na mesma época, andando com ele. Ouviam, anotavam as pregações de Jesus e estudavam essas pregações
junto com a Torá. Muito bem. Jesus dizia, segundo os escritos essênios, que inclusive isso que causou uma grande confusão no meio cristão, Jesus dizia para não procurarmos a lei na letra. Dizia Jesus que a lei está na vida, a letra é morta. E isso causou grande confusão aí no meio, tanto católico quanto protestante evangélico. Ok. Ainda dizia que a integração de Deus, nossa integração com Deus, está na natureza. Deixe-me ver onde eu parei aqui. Está na natureza. E em tudo que está vivo. Os essênios, a princípio, também não aceitaram essas falas, mas anotavam tudo que Jesus falava e depois lá no grupo deles estudavam junto com a Torá, comparavam para saber, certo? Os essênios tinham a sua própria interpretação da Torá e passavam então a dar ouvidos à pregação de Jesus e ver que aquilo realmente era correto, que aquilo fazia sentido. Eles não se misturavam, os essênios, nem com os fariseus, nem com os saduceus. Eram criticados por seu isolamento e por não seguirem os mandamentos religiosos do templo em Jerusalém. Mais de 800 documentos foram encontrados e traduzidos e as polêmicas aumentaram, né? De acordo com os pergaminhos, Jesus faz um grave alerta aos homens, afirmando que as religiões amarram os homens, certo? E impedem a vida com liberdade de espírito. Jesus não aceitava a exploração que os templos causavam aos fiéis pobres. Prestem atenção, eu vou repetir aqui porque isso é muito sério, é muito grave. Jesus dizia para não seguir os ensinamentos dos templos e também ele era contra a exploração feita dentro dos templos, exploração que os pregadores da época faziam em cima dos fiéis, principalmente os mais pobres. Certo? Os judeus eram obrigados a comprar animais no templo para sacrificar a Deus. Lá tinha essa ideia de que o sacrifício animal tirava o pecado, então, do homem. O pecado era transportado para aquele animal, sacrificado a Deus, eliminava-se, então, os pecados e a pessoa ficava limpa. Vejam vocês, né? Muito bem. Vocês lembram da reação que Jesus teve no templo quando ele chegou lá e viu o pessoal vendendo lá os bichos e pombas, e ele chegou com um chicote, derrubou as mesas, derrubou tudo, chicoteou os mercadores lá dentro do templo, chegou a chamar o templo de covil de ladrões. Ele chamou aqueles mercadores que estavam dentro do templo, misturados com os religiosos ali, e vendendo, davam uma parcela lá para o pessoal do templo, né? E então faziam lá o comércio da fé. Instigavam o povo a comprar, olha, esse animal aqui é bom, esse aqui vai tirar os seus pecados mais graves aí, compra esse aqui, que esse aqui tira tal. Só que o pessoal era pobre e ficava em dívida, então, com esses mercadores e com o templo. E Jesus era contra isso. Jesus dizia, não, eu tiro o pecado do mundo. Jesus, eu é que tiro o pecado do mundo. É a minha palavra que faz isso. Não é o templo, nem são os animais. Certo? Pois bem, e isso, Jesus dizia que esses sacrifícios de animais não era agradável a Deus, não chegava
bem, não cheirava bem ao nariz de Deus, né? E não trazia nenhum benefício aos pobres, só os endividava. Jesus chegou a dizer então que o templo era casa de oração e haviam transformado em um covil de ladrões. Quem transformou? Os mercadores e os pregadores da época, os religiosos da época, certo? Jesus também era contra o sábado judaico, onde era proibido trabalhar e fazer até as necessidades fisiológicas aí, mais básicas nossas, eram proibidos nessa época. Jesus dizia que o homem é muito maior e mais importante que o sábado. Então, não tinha nada demais trabalhar no sábado, fazer os seus afazeres domésticos e trabalhos da época lá, e nem hoje não é. Apesar que hoje em dia ainda tem religiões que dizem que o sábado é sagrado, sabá, né? Pois bem, segundo os manuscritos, Jesus era contra usar as religiões como um caminho para o enriquecimento pessoal. Vocês estão entendendo? Meus amigos aí, pastores, que usam as suas igrejas aí para se enriquecer, tirando dos fiéis, dos pobres e amealhando para si os dízimos e as ofertas com essa lábia, com esse lero-lero de dizer que dízimos e ofertas é para manutenção do templo, da igreja, para pagar aluguel, água, luz, etc. Tal. Mas vocês tiram o couro do pobre e se enriquecem. Andam aí com carrões, aí tem casas luxuosas, mansões, e o povo está aí cada vez mais pobre devido a esse costume que vocês colocaram na cabeça do pobre, que dízimo e oferta são importantes para isso. Pois bem, Jesus era contra isso. Era contra. Também era contra que se usasse as pregações nos templos atrelados a políticos, porque foram religiosos e políticos que perseguiram Jesus. Os políticos começaram a perseguir Jesus porque deram ouvidos aos religiosos da época que diziam aos políticos que Jesus veio tirar-lhes o poder político e ele seria o rei naquela região lá de Israel. Então, os políticos, Roma, e os políticos aí, os que faziam hoje o papel de presidente, governador, prefeito daqueles locais, ficaram assombrados e com medo, porque Jesus era poderoso em palavras e em milagres, e ficaram com medo. Então, os políticos deram ouvidos e se juntaram aos religiosos e tramaram a prisão, o julgamento e execução de Jesus. Pois bem, onde eu parei aqui, né? Por isso, os religiosos eram contra Jesus, porque Jesus pregava contra justamente isso, levar dinheiro, ofertas para a igreja, dízimos, ofertas, animais para fazer sacrifícios, para se limpar do pecado, tudo Jesus era contra tudo isso daí. Vocês conseguem fazer aí alguma ligação daquele templo para hoje? Dos costumes desse templo para os costumes de hoje? Que tem grandes denominações aí que pegam trechinhos da Bíblia, de versículos, e colocam na pregação para que você se veja praticamente obrigado a dar a sua oferta, o seu dízimo ali, porque senão você está em pecado. E o pecado está agarrado em você e não vai soltar de você enquanto você não fizer o que os pastores aí estão falando. Jesus dizia o contrário. Jesus dizia: examine as Escrituras, ouça a minha palavra, a verdade vos libertará. Jesus dizia que discussões e divisões religiosas eram inúteis e chegaria o tempo em que os verdadeiros adoradores não mais levariam sacrifícios nem ofertas ao templo, nem dinheiro,
pois passariam a oferecer o próprio Espírito a Deus. Pois bem, em 1928, o linguista e filósofo húngaro Edmund Bordo Szekely escreveu um livro chamado Evangelho Essênio da Paz, com base nos inscritos do Mar Morto com que ele teve acesso, né? E de acordo com esse livro, as revelações do Mar Morto trariam uma grande reviravolta nas religiões. Isso porque o texto afirma que o verdadeiro templo é o ser humano e que as leis de Deus estão escritas na natureza e nos nossos corações, certo? E o que levaria, então, as leis das igrejas e das religiões caírem por terra, certo? Como vemos, Jesus pagou com a própria vida por essas revelações, por ter revelado essas verdades, pois isso desagradou os religiosos, porque já não tinham mais poder sobre o povo como tinham. As ofertas, os dízimos estavam caindo, o povo já não estava mais frequentando o templo, já não davam mais ouvidos e não prestavam obediência total a esses pastores. O que fizeram? Fizeram a cabeça lá dos políticos da época, prenderam Jesus, fizeram um julgamento parcial, açoitaram ele, botaram a coroa de espinho, vocês sabem disso, e fizeram então com que o povo escolhesse, e levaram o povo a esse grande erro que eu disse no vídeo passado. Levaram o povo a escolher, mas levaram o povo a errar na escolha de propósito, sabendo que era erro. Levaram o povo a escolher então o Filho de Deus, ao invés de escolher Jesus, que escolheram de coração, achando que estavam fazendo o correto, mas estavam errados, porque os religiosos desviaram o ponto de vista correto daquele povo, e o povo então escolheu Barrabás, achando que estava escolhendo o Filho de Deus, que era Jesus. E foi assim então que terminou a história. Jesus foi perseguido, capturado, julgado, parcialmente, crucificado, porque o povo, de coração, com sinceridade, pediu para libertar o Filho de Deus e libertaram então Barrabás, naquela tramóia que estava planejada entre os religiosos da época e os políticos. E isso é assim até hoje. Eu já estou terminando aqui o vídeo, vocês fiquem atentos às pregações aí nos templos onde vocês vão, não deixem de ir à igreja, não deixem de congregar, de ser evangélicos, de serem católicos, não deixem. Continue frequentando a igreja, porém abram os seus ouvidos e olhos, principalmente nessa época em que as pregações virão atrelados a políticos. Políticos começarão a frequentar as igrejas e subir até o púlpito para falar, para que vocês sejam então direcionados a escolher aquele político que está ali sendo exposto. Tomem cuidado, escolham aquilo que vocês acharem melhor, não que indicarem a vocês. Vocês têm capacidade intelectual para ver qual político está de fato, de verdade, fazendo as coisas certas. Não são pastores, padres, pregadores ou bispos ou quem quer que seja que deve fazer a sua cabeça. Você é que tem o poder na mão de escolher quem será aí o próximo presidente, governador, senador, deputado estadual, federal. O poder está com você. Cuidado com aqueles que fazem a sua cabeça nas pregações aí. Tá certo, meus amigos, minhas amigas? Então foi isso. O programa Ponto de Vista de hoje, especial de domingo, termina por aqui. Agradeço a todos aí o carinho da audiência, a paciência, muito obrigado. Continuem mandando aqui as suas dúvidas, as suas perguntas, tá? Podem mandar direto para a rádio ou podem mandar pelo WhatsApp da rádio 11 99 589 3554.
11 99589 3554 é o WhatsApp da rádio. Vocês podem mandar mensagens escritas, áudios, vídeos, que nós colocaremos no ar aqui com o maior prazer, tá bom? Muito obrigado a todos, muito obrigado ao carinho da audiência. Até o próximo programa. Tchau, pessoal!